4. Pode 4. 4. 4. 1, 2, 3. 4. Esse aqui é o Pod 4. Especial sobre pornografia. Pode ver no Xvideos, pode ver no grupinho de WhatsApp, pode ver até em sites da internet. Só não pode achar que essa é a única forma de sexo possível. Eu sou a Natasha Vilar, @VilarNatasha, Vilar é com 2 L's. Eu sou Daniel Colim, @DanielColim, _ator. Eu sou o Juliano Barreto, Juliano Barreto Oficial, no Instagram. Eu sou a mulher do Google. Avisamos que esse episódio foi gravado antes da quarentena, e nenhum humano foi exposto para essa gravação. Fiquem em casa. Agora pode falar, Juliano. E nós estamos aqui gravando no estúdio Porta da Toca, uma parceria com a produtora Fly Audio em Porto Alegre, Brasil. E hoje esse tema polêmico que todo mundo quer saber. E a gente tem uma convidada especialíssima aqui, que está fazendo uma pesquisa incrível de doutorado ali na FACED da URGS, no programa de pós-graduação da URGS. E ela está aqui com a gente hoje, que é a Gabriela Berst. Ai, falei certo? Falou, tá ótimo. Ela falando é muito mais glamouroso. Ai, É fala. Gabriela Berst. Ai, Olha, toma! Luxo, agora foi luxo. Mas pode falar como quiser, não tem problema. Seja bem-vinda, Gabi. Muito prazer ter você aqui. Valeu, obrigada. Tô feliz de estar aqui, acho que vai ser bem massa. Vai ser sim um prazer gigante falar contigo. E pornografia é aquele assunto que a gente sempre pergunta: quem é que assiste? Aí ninguém levanta a mão, mas todo mundo. Clima. Todo mundo já viu entre alguma os brothers. vez ou sabe sobre esse assunto algo. Eu acho que, na verdade, assim, quando a gente vai ver alguns dados sobre, realmente, né, o consumo de pornografia, ainda mais com a coisa da internet, ele meio que se tornou algo generalizado, assim, por isso que eu acho que é importante a gente começar a abordar mais, de uma maneira até pela via educacional, quais são as consequências ou como que se dá esse consumo, que tipo de consequência ele tem para as questões de gênero, as relações interpessoais, e quando a gente vai olhar algumas coisas de dados relacionados à idade de consumo, também isso começa a aparecer como cada vez mais, sendo mais novo, assim, o contato pela primeira vez com a pornografia, né? Tem alguns estudos que, por causa dos Estados Unidos, dizem que ao atingirem 14 anos, os meninos têm uma chance de via acidental ou não acidental, de terem 60% de chance de já terem contato com algum material pornográfico. Então, isso até os 14 anos. Né? E tem alguns dados que indicam que muitas vezes esse contato ele se dá de uma maneira acidental. Se a gente parar para pensar assim na nossa vida, quando a gente tem uma dúvida sobre alguma coisa, o que a gente faz? A gente vai no Google. A gente coloca na internet, né? Então, quando um adolescente ou um pré-adolescente está com alguma dúvida relacionada à sua sexualidade, ele vai lá e coloca no Google. E a chance da resposta ser via um site pornô para coisas sexuais, ela é muito grande. Então, para alguém que estava com uma dúvida sobre a sexualidade, ter a resposta dada imediata via materiais pornográficos é algo que tem que ser discutido, né? Porque o problema que me parece é ter um discurso hegemônico sobre o sexo, né? Que é um pouco a história da Chimamanda quando ela fala, né? O problema de uma história única. Eu acho que a pornografia tem essa questão de ter um potencial de se tornar um relato único sobre a sexualidade. Então, Um discurso único. Um discurso único. Inclusive, falando sobre isso, eu te pergunto assim, até pra gente criar um início pra nossa conversa. Pra falar pra quem tá nos ouvindo, assim, uma definição de pornografia, assim, o que se pode entender pela palavra pornografia? Aí a gente começa já com um problema pra questão da pornografia. Tá. Porque mesmo dentro, assim, uma definição padrão seria dizer que é qualquer material sexualmente explícito feito com a intenção de provocar excitação. Essa questão da intenção já é uma questão importante. Quando a gente vai analisar, por exemplo, o projeto de Infância Sem Pornografia, que é um projeto que está agora na Câmara, de uma deputada de Alagoas, Rosinha da Adefal é o nome dela, esse projeto já tira da definição de pornografia a questão da intenção. Então, por exemplo, uma obra de arte que retrata alguém nu, via esse projeto, pode ser considerada pornografia, mesmo que essa obra não tenha sido feita com nenhuma intenção de ser uma obra pornográfica. Então essa é uma questão importante. Dentro do movimento feminista também já existe uma grande disputa sobre o que é pornografia. Se for pegar autoras como a Catherine McKinnon e a Andrea Dworkin, elas já vão propor uma definição de pornografia, que pornografia é definida enquanto reproduções que
retratam a mulher numa posição objetificada. Então a pornografia já é definida a partir da objetificação feminina. Então a própria definição do que é pornografia, ela é algo em disputa. Atualmente e dentro do movimento feminista. O que é pornografia? Porque a partir do momento que tu define o que é pornografia, tu vai definir quem tá proibido de falar alguma coisa ou que tá permitido de falar alguma coisa. Eu vou ir falando e vocês me interrompam. Tá ótimo. O que aconteceu quando o Crivella proibiu lá no Rio de Janeiro aquele HQ lá dos Vingadores com o beijo gay? O que ele propôs? Ele tava propondo que na cabeça dele aquilo era pornografia. Por que ele disse que tinha que vir tapado e selado? Porque ele estava equivalendo aquele HQ lá com uma publicação pornográfica, que no ECA diz que as publicações pornográficas têm que vir com uma tarja preta, um selo, não pode... Então, na cabeça dele, a leitura que ele fez daquilo era que aquilo era pornografia. Se aquilo é pornografia, eles não podem ver, as crianças não podem ver. Então, daí eu acho que dá para entender como esse termo, ele tá em disputa, ele não é algo dado. A gente não pode dizer, isto é pornografia, isso é pornografia. Isso é uma coisa, e atualmente no Brasil, isso é um ponto muito importante. Porque a gente tem que estar bem atento às definições que são propostas para saber o que isso está acarretando. Claro, porque, que nem tu tá falando, como ele é um termo que ele não é tão óbvio assim, por mais que pareça que seja, a gente cai no que a Gabi acabou de falar, por exemplo, de que a pornografia não tá mais na intenção de quem tá fazendo, mas tá na intenção de quem tá vendo a coisa. Então, por isso que você tem uma performance como aquela que ficou bem famosa, que se chama La Bête, que é a que a criança pegou no pé do rapaz nu, o homem estava nu, o performer estava nu, deitado, e uma criança encostou no pé e aquilo foi visto como algo pornográfico, né? E isso é muito perigoso no momento que a gente está vivendo hoje, de um conservadorismo cada vez maior e de uma perseguição contra discursos que vão contra esse sistema hegemônico. Porque esse projeto de lei, Gabi, que eu acho que você podia falar um pouco mais, se você puder, que ele parte de um nome e um pressuposto bem legal e bem coerente, que é infância sem pornografia, o que parece que é um consenso, uma coisa óbvia, né? Uma coisa óbvia, como escola sem partido, mas que ele mascara um discurso que é conservador. Porque, na verdade, por que ele mascara? Porque ele não tá defendendo isso especificamente. Ele tá usando esse discurso para mover o discurso conservador. Tô enganado, Gabi? Não, é isso. Assim, a ideia desse projeto, ele é um projeto que ele depois foi replicado em várias instâncias, né? Então ele já apareceu em Florianópolis, ele já apareceu em Salvador, da mesma maneira que o Escola Sem Partido. Ele foi proposto numa instância e hoje em dia vários municípios têm pelo menos uma versão de uma Escola Sem Partido. Então esse projeto Infância Sem Pornografia, ele basicamente propõe que o local de consumo e os maiores propagadores de consumo de pornografia para as crianças são os professores nas escolas e as exposições de arte que, eventualmente, a criança vá ter contato. Os professores nas escolas? Assim, tanto que a preocupação do projeto é dizer que se uma criança tiver contato com um material que o projeto define como pornográfico, cabe àquele servidor faltoso mediante, né, os artigos ali do projeto, pode ter inclusive 5% do seu salário cortado como multa por ter, então, mostrado pornografia para a criança. Então o projeto ele não, de fato, ataca o consumo de pornografia ou ele não propõe um debate sobre isso, porque ele parte de uma premissa ilusória de como se dá o consumo de pornografia por parte dos adolescentes. Não é via professor, não é via escola, não é via exposições de arte que se tem contato com materiais pornográficos. A gente sabe como se dá esse contato. Hoje em dia é internet, tem um ranking dos sites mais assistidos, né? É Pornhub, é Xtube, é RedTube, enfim, tem milhares de sites aí, acho que os mais conhecidos basicamente são esses. Mas a premissa do projeto não vamos permitir que sexualidade seja tratada em sala de aula. E vamos tomar a pornografia como um mote de tentar impedir isso. Né? Então, isso já é algo apontado por várias feministas nos Estados Unidos desde os anos 80, de como a pornografia funciona como um ativador de pânico moral. Quando tu diz pornografia e crianças,
pô, Aí, tu aprova qualquer coisa. Porque a tendência é dizer Que é não, tipo né? a mamadeira de piroca, né? É, Tipo, exato. Então, se tu não vai promover um debate mais aprofundado sobre o tema, a coisa fica muito rasa e a intenção que transparece é inicialmente positiva, mas na verdade tu tá fazendo uma censura à possibilidade de se falar sobre sexualidade e gênero em sala de aula. Total. Né? Um pouco a minha proposta de pesquisa é fazer, então, essa discussão de como que os adolescentes fazem esse consumo de pornografia e que tipo de consequência isso tem em relação a concepções de gênero e de sexualidade, o que a educação poderia fazer nesse sentido? Né? Qual é o debate que a educação poderia trazer? Já existem propostas em outros lugares sobre isso. Isso não é uma coisa assim extremamente inovadora, mas nesse momento político falar disso parece uma coisa alienígena, né? Sim. Propor que se fale de sexualidade em sala de aula parece uma coisa extraterrestre. Então, o que me parece complicado é que os adolescentes podem consumir pornografia porque, de fato, não tem nenhuma barreira, né? Então, na internet, tu diz ali que tem mais de 18 anos e ninguém, né? Não existe nenhum tipo de controle. E não só isso, a gente recebe hoje pornografia pelo WhatsApp, em Exato. grupos, stickers. Sim. E, inclusive, a gente consome como pornografia coisas que são cenas de abuso. Eu lembro, Opa. né? Eu lembro isso... Pois bem. Pesou o rolê. Interessante. Interessante, pesou o rolê, eu acho. Isso eu entendi melhor dando aula pro 6º ano. Entrei para dar aula um dia depois de ter vazado aquele vídeo de uma menina que teve um estupro coletivo no Rio de Janeiro, né? Na Horrível. van. A história, até onde eu lembro, isso fazem uns 2, 3 anos atrás, é que ela tinha ido para um baile funk e aí, enfim. E esse vídeo, de alguma maneira, foi parar no WhatsApp de vários alunos, os alunos do 6º ano, ou seja, eles tinham 11, 12, 13 anos, eles tinham visto o vídeo e eles estavam consumindo aquele vídeo como se fosse pornografia. Então era um vídeo de um abuso sexual horrível e ele transformado em um vídeo pornográfico. E isso é algo que precisa ser debatido, porque como não tem controle de o que é enviado para quem e sobre que circunstâncias, a própria questão do que é um material pornográfico foi muito diluída. Porque eu não preciso mais ter a intenção. O que transforma em pornografia pode ser como é passado adiante. Mesmo que as circunstâncias de produção daquele vídeo não tenham sido circunstâncias pornográficas. Até porque, por exemplo, pode não ser necessariamente um abuso. Agora, até no Rio Grande do Sul, a gente teve um caso famoso que nós não precisamos entrar em detalhes dele, mas que é uma cena feita num motel, um registro que envolve pessoas físicas ali, pessoas que não autorizaram aquilo. Ou seja, tu tá transformando em pornografia algo que é um crime. Sim. Porque é um vídeo que foi ilicitamente divulgado. Sem consentimento da pessoa. Então, exatamente. Então pode não ser um abuso no sentido físico, mas Sim. pode ser um crime que tu tá usando como pornografia, né? E tem uma coisa, entrando um pouco nisso que o Ju tá falando, tem uma coisa que tem acontecido muito nos últimos tempos, que é assim, a gente a nossa primeira ideia de pornografia estava muito associada à ideia da pornografia comercial, né? Sim. Aquela dos filmes pornôs, que o pessoal alugava em VHS. O cara com bigodão. Eu não era nascido nessa época, mas na época dos VHS. Realmente. Então se alugava, que isso é muito mais dos anos 70 nos Estados Unidos que se criou essa ideia de projeto comercial. E hoje a pornografia, ela é uma indústria que ela arrecada mais, ela lucra mais do que a indústria do futebol, do beisebol e do basquete juntas. Eita. É muita grana, né? Então, esse padrão do que a Gabi tá falando, ele projeta, ele normatiza formas de corpo, então ele tem padrões de corpos, ele tem padrões de projetos de sexo e sexualidade. Então ele cria essa dicotomia não, esse binarismo entre ativos e passivos, né? Seja um filme hétero ou um filme homonormativo. Então sempre o ativo subjugando aquele passivo, né? Então esses padrões, que é isso que a Gabi tá falando, da gente poder estar criticando e repensando esses lugares, porque a nossa sexualidade ela não se dá assim na vida real, mas que se a pessoa, você imagina, uma pessoa com 12 anos, né, que nem a Gabi falou, recebe por WhatsApp esse vídeo de um abuso, de um estupro coletivo e acha que aquilo é algo normal, Sim, que aquilo é o sexo, né? Aquilo é o sexo, então Puxa assim, vida. que discurso que essa criança, esse adolescente tá tomando pra sua vida do que é fazer sexo, Era né? exatamente isso que eu ia falar, porque eu fiquei pensando que eu tenho um irmão de 11 anos, e eu só me dei conta agora quando tu falou da idade da Sim. série, eu pensei,
o Gael, sabe? E o Gael é uma criança que tem um canal no YouTube, ele passa o dia inteiro na internet. Ele tem duas telas de monitor, que uma passa coisa pra outra, Eu assim, amo. é uma tecnologia que eu ainda não Sim. cheguei lá. Mas ele chegou. E aí eu fico pensando que é exatamente isso, porque eu tenho uma coisa pra mim, que as minhas primeiras experiências, elas sempre ficam muito marcadas, assim, e Sim. a gente tira a base do que é aquilo a partir de uma primeira experiência. Sim. Tipo, a primeira vez que eu transei, e eu achei horrível, enfim, foi com um cara. Achei horrível e pensei, tá, deve ser isso sempre, sabe? E eu Sim. já fui nas outras vezes sempre esperando. Eu já não tinha. A segunda vez já foi meio, ai, tá, vou lá fazer essa coisa que é chata de novo, não sei o que as Sim. pessoas gostam. Sabe? Era uma coisa, assim, que foi difícil até eu entender que funcionava de outra forma também. Sim, tinha outra possibilidade. E depois transar com mulher me abriu a vida Opa. também. Mas eu fico pensando. Encontrou a luz. Encontrei Vá para a Jesus. luz, Caroline! E aí eu fico pensando nas crianças, assim, recebendo e tendo a sua primeira. Porque principalmente nesse sentido, é uma coisa quase que traumatizante, né? Eu acho Sim. que quando tu é criança, quando tu não é preparada pra aquilo. Primeira vez que eu vi algum vídeo de sexo, eu acho que eu nem tava ligada em como funcionava a coisa. Eu lembro que eu fiquei chocada, sabe? Uma coisa assim, travei completamente. Mas pra mim aquilo foi chocante no ponto assim que eu só fiquei e pensando, refletindo sobre aquilo. Agora, tu pega um monte de guri no colégio, por exemplo, Sim. que aí vem cada um com o seu discurso de casa, que às vezes são coisas muito problemáticas e que precisam ser discutidas e que o colégio não vai fazer isso. E aí eles passam uma informação pro outro e aí fica esse padrão de que a coisa tá certa. E se a coisa tá certa, a coisa vai ser reproduzida. E me preocupa, assim, se essa é a primeira coisa que tu enxerga, é exatamente isso que tu falou, Dani, porque eu fiquei travada nisso enquanto vocês falavam outras coisas, eu ainda tava nas crianças vendo isso numa primeira vez e guardando essa lembrança e prontas pra reproduzir a qualquer momento. Que eu acho que para as mulheres pode ser uma experiência extremamente violenta assistir filmes pornográficos mainstream. Né? Tem uma pesquisa de uma norte-americana chamada Anna Bridges, que ela então pegou os 250 filmes pornôs mais populares, agora eu não lembro o ano, nos Estados Unidos, e foi fazer ali uma contagem de como é que eram as cenas, o que era mostrado. 88% das cenas continham algum nível de agressão física. E 95% das vezes a pessoa agredida era uma mulher. Então, isso é algo Tem isso também. bizarro, né? Se um adolescente ou pré-adolescente vai entrar em contato das vezes, e 88% das vezes que ele assistiu um filme pornô, ele vai ver alguém sendo agredido, e 95% das vezes essa pessoa é uma mulher, isso é problemático se isso não é debatido, né? Sim. E agora, nesse momento que a gente tá de cortar a possibilidade de a escola debater sexualidade, isso se torna ainda mais problemático. Porque é difícil a gente ver esse tipo de coisa sendo abordada em casa. Os pais não querem nem falar sobre isso, eles não têm... Porque é difícil também, né? Exato, não necessariamente... A escola poderia fazer esse papel de uma maneira, talvez, que fosse mais confortável, inclusive, para aquele pré-adolescente, que também talvez não esteja confortável de falar isso com a sua família. Né? Mas existe essa tendência, e aí essa diferenciação é importante, né? Entre o que é pornografia gonzo ou pornografia mainstream e o que são as outras possibilidades do pornô que... Desviantes. Exato, né? Mas um pouco, assim, que a gente já estava falando antes, é que muito do consumo desse, então, do que seria o pós-pornô, ou pornô dissidente, ou até, eu tenho um pouco de dificuldade com pornô para mulheres, com esse termo, assim, né? Esses itens, eles já são consumidos por pessoas que já têm um pensamento crítico em relação à pornografia. Né? A pornografia mainstream, ela é consumida, pela grande parcela da população, que são os homens, de uma maneira geral, heterossexuais, que, enfim, são, na maior parte das vezes no mundo real, aqueles que mais são os perpetradores de agressões sexuais ou de violência física, e quase sempre contra as mulheres. Então, existe uma correlação aí que a gente tem que começar a debater. Vamos fazer agora uma breve pausinha pra saber o que tá rolando pelo mundo. Um depoimento que alguém mandou pelo WhatsApp pra gente. Sacanagem. Não podia. Não, brincadeira. Agora vamos ouvir De sério. verdade. 2. 3, pode 4. O que tá rolando pelo mundo? Hola, ¿cómo están? Soy Laura Milano. Mando este audio desde Buenos Aires, Argentina. Durante la cuarentena obligatoria que estamos viviendo en este país por el coronavirus,
Así que es una situación muy especial y me alegra poder compartir con ustedes a la distancia desde esta situación tan extraña y compleja del aislamiento. Para hablar de porno. Bien, o concretamente para hablar de postporno, que es lo que les vengo a contar aquí. Por si no lo conocen o si nunca escucharon hablar de estas experiencias, las prácticas y producciones que se nombran como post-pornográficas o post-porno intentan reunir a performance, videos, fotografías, intervenciones en el espacio público que traten de crear otras representaciones de la sexualidad, ampliar el imaginario pornográfico, poder decir otras cosas de nuestra sexualidad y de nuestras corporalidades y de lo que implica el encuentro sexual y erótico con otras y con otros, y hacerlo desde una perspectiva crítica. La pospornografía son producciones realizadas desde el activismo de la desobediencia sexual, del transfeminismo, del activismo queer. Son experiencias autogestivas que están fuera de la industria del porno y también están fuera del campo del arte. Están, digamos, bastante vinculadas a los activismos y a sus espacios culturales. Quisiera contarles un poco mi experiencia respecto al postporno y qué cosas estoy haciendo ahora. Bueno, yo conocí el postporno hace 9 años en la ciudad de Barcelona, cuando estuve viajando por España, y en Barcelona era un momento de mucho auge de el postporno y de los festivales y de los eventos. Conocí a algunas artistas y activistas y aluciné. Me enamoré de todo esto, me enamoré del despliegue de la libertad y de la expresividad sexual, de la posibilidad de juego, de experimentación, de aprendizaje. Y me convocó profundamente a nivel personal, pero también me pareció una plataforma súper interesante para reflexionar acerca de muchas cosas. Y también me acercó al feminismo, o al transfeminismo, para decirlo mejor. Digamos que llegué al feminismo por el postporno y por el interés por la pornografía. Hice performance, participé en la organización de festivales en la ciudad de Buenos Aires. Estuve haciendo ciclos de videos, talleres, bueno, muchas cosas. Estuve de visita también en Brasil hace algunos años, tratando de compartir algunas de estas experiencias y haciendo como articulaciones con gente que está haciendo postporno en distintos lados de América Latina y de mi país. Porque lo cierto es que tampoco somos muchísimas personas. Y está bueno armar una red afectiva activista. Al mismo tiempo soy investigadora, soy profesora en la universidad, también soy profesora en las escuelas secundarias, pero en la universidad doy un seminario sobre pornografía y postporno y sus cruces con el arte, con el activismo. Y ahí intento compartir todas estas experiencias, pero desde un lado más analítico y más crítico, y pensar la circulación de estas obras, de estos videos, de estas perfos, y los mundos que también que se crean alrededor. Y cómo todo esto están actuando como espacios de experimentación y experiencias micropolíticas de resistencia y de transformación.
Por todo eso es que me interesa mucho la pornografía desde una perspectiva transfeminista, el posporno, la pornografía queer y especialmente lo que más me interesa ahora es la enseñanza acerca de estos temas, eh, la enseñanza dentro de las universidades, los estudios pornográficos, pero también poder entender que parte de una educación sexual integral y acorde a los tiempos que corren, debería también poder hablar de pornografía. Y a mí me interesa producir esos espacios y habilitarlos y abrirlos y compartirlos. Así que bienvenido sea el porno, bienvenido sea el post-porno y bienvenidos también sea los espacios de investigación y de estudio y de cuestionamiento acerca de nuestras sexualidades. Les mando muchos besos, perdón lo largo del audio. E voltando, a Gabi tava falando agora há pouco dessas outras possibilidades de pornografia, assim, né? Eu, particularmente, na minha tese de doutorado, eu pesquisei o movimento pós-pornô, Ai, que chique, né? né? Como... Eu acho chique. Chiquérrimo, minha tese de doutorado. Tem nem roupa pra isso. Que bom que vocês dois estão dos dois lados de lado. Né, Existe uma divisão acadêmica. Gente, eu preciso... Desculpa te interromper, só. Eu preciso contar uma coisa muito engraçada pra vocês. É que eu sempre me exponho em algum nível, né? Ai. Mas a gente não vai esquecer da história que tu vai contar, do doutorado. Mas eu preciso contar qual foi o primeiro dia que eu vi meu primeiro contato com pornografia. Ai, conta! Ah, isso é interessante, Conta. acho que... Porque foi assim, ó. Eu não tinha internet nessa época. Eu tô assumindo que eu sou bem velho, tá? Queria E que aí- vocês vissem a cara dele, assim, quase que Ai, é pedindo porque eu desculpa. preciso contar, mas é pelo que ele vai eu vou falar. me expor muito, mas eu vou contar. E um dia eu me levantei e falei assim, eu vou pegar um ônibus, eu vou até o centro, e eu vou num lugar, mas antes de ir nesse lugar eu vou ligar pra ver se eles têm uma sacola, que é uma sacola de uma cor, entendeu? Porque se for uma sacola transparente, Quantos anos tu tinha? eu acho que uns 16, assim, 15. E aí eu fui peguei o ônibus, fui até o centro, desci, fui numa locadora, comprei, mas eu liguei pra perguntar se eles tinham. Eles, não, nós temos uma sacola bem preta, senhor, não se preocupe. Aí eu comprei, fui lá, escolhi um filme, né? Mas daí eu pensei, tomara que tenha um filme de uns caras bem bonitos e tal. Sim. Mas não tinha, o que tinha era pouca coisa que oferecia. Daí eu peguei um filme, fui pra casa, cheguei em casa, tava sozinho em casa, eu tava trabalhando. Sentei, deitei e falei, agora eu vou ver o filme. Foi uma super decepção, entendeu? Porque o filme era horroroso, o cara do filme não gostei, ele só tinha uma coisa com a mulher, e depois tinha uma cena das duas mulheres, e o que eu queria não vi, não... E tu comprou um pornô hétero ainda. Comprei pornô porque não tinha um pornô gay na locadora que eu fui, entendeu? Ai, que tristeza. Foi super triste, é isso que eu queria contar Por só. isso que tu virou gay. Alô? Eu queria contar pra vocês só da tristeza que foi, mas assim, Sim. desse momento que não tinha esse acesso com a internet, essa Claro. loucura toda. Não, e eu não sei como é que é pras meninas, mas assim, pra nós meninos, tem uma coisa eu sempre senti um incentivo a fazer isso. Sim. Porque assim, eu sou de uma Aham. época, eu sou do século passado, né, gente? Eu também. né? Então, é. eu sou de uma época onde tu não tinha essa facilidade de encontrar pornografia, né? Tu tinha que alugar, ou tu tinha que... E até a Então, locadora. o que isso acontecia era assim, um amigo achava uma fita que o pai ou a mãe tinha escondido, chamava os amigos no meio da tarde, vamos ver junto e bater punheta junto, não sei o quê. que era bem legal essa parte. Pra, Ok, enfim. tá bom. E Agora aí, sim, e aí tinha esse incentivo de ver isso, sabe? Aham. Faça isso, E se faça você isso. não visse, nossa, você tava Nossa, muito tá por defasado. fora, queridão, queridão. é. Muito por fora, assim. E de novo, me vem esse pensamento do... Que discursos a gente foi construindo, né? A partir desses olhares. A minha tia trabalhou numa videolocadora. Minha tia Jaque, ela conta essa história, então não tem problema. Ela trabalhou numa videolocadora numa época que ela era bem nova, assim, pra ganhar uma grana. Ela disse que um dia ligou uma senhora pra ela e falou assim, vocês têm vídeos de sexo com animais? Aí ela disse, tem alguns e tal. Daí, tipo, ela falou, mas eu queria saber específicos se vocês têm com cachorros. Daí a tia Jaque disse, olha, vou dar uma olhada e tal. Daí voltou e disse, tem um ou dois, assim, beleza. Em 2 horas chega uma senhora com um cachorro na locadora. Bom, gente, esse é o Pode Falar. Tá, mas tu tava mas iniciando algo. Voltando, que tu me querida. interrompeu pra falar do cachorro. Fomos do cachorro ao doutorado. Por isso que deste lado de cá estamos nós Estamos e do nós, os outro cachorros. os doutores. E lá, os Os doutores. cachorros aqui, os doutores lá. Cada um com a Obrigada. sua experiência, tudo é válido. Eu amo. Não, mas eu ia falar da coisa, porque como eu pesquisei o pós-pornô, que é uma possibilidade crítica à pornografia comercial, na mainstream, então que na verdade eu percebo que tem várias possibilidades de se pensar, porque assim,
como a Gabi tava falando, tem sempre esse discurso que é conservador e binarista, assim, né? Que diz, ou a pornografia tem que acabar, ou, né? Então, assim, não é porque eu gosto de pornografia que quer dizer... Não, tem outras possibilidades nesse meio do caminho, né? E aí muitas pessoas estão pensando dessa forma. Então tem a pornografia para mulheres, tem a pornografia, esse pós-pornô, que ele é pensado uma pornografia que quebra os padrões estéticos, de linguagem, de pensamento sobre sexualidades do pornô mainstream. Então são outras corporeidades, outros discursos, outras formas de gravar, né? Outras formas de pensar mesmo a sexualidade. Às vezes não tem nem, por exemplo, genitália nos filmes, né? A gente tava falando. Então, o que te dá tesão? Às vezes todo me dá tesão, sei lá, passa alguma coisa na minha pele. Então o filme é sobre isso, né? Então, como esse conceito do pornô, ele é repensado. Como tu pensa isso, Gabi? Pois é, eu acho que a gente falou aqui pornografia hétero e tal, porque muitas vezes, mesmo um filme sendo um pornô gay ou um pornô lésbico, ele adota a linguagem do pornô mainstream, tanto que se tu for buscar cenas na pornografia normal de sexo entre duas mulheres, pra qualquer mulher que já transou com outra mulher, aquilo parece bizarro, né? Porque é uma coisa que não é baseada no que normalmente se tem, é algo totalmente fetichizado, baseado no olhar masculino. Pra homem ver. Exato. E mesmo, assim, o que eu já assisti de pornô gay masculino tem vários problemas, né? Assim, também de adotar uma linguagem super baseada em quem é ativo, quem é passivo, uma coisa de submissão, de certo abuso, né? Então, a questão de se pensar outras formas de representar a sexualidade eu acho bem importante. O que a gente estava comentando ali antes, né? Eu acho essas tentativas do pornô dissidente, pornô terrorismo, super importantes e válidas, só que eu acho que muitas vezes elas não têm uma reverberação em outros espaços. Me parece que isso fica um pouco preso a nichos de pessoas que já têm uma ideia diferente sobre sexualidade. O pornô para mulheres, eu acho que muitas vezes ele fica... É um pornô que se propõe, né, a não ter cenas de violência, de abuso, de não ficar nessa coisa presa de o homem indo lá comer a mulher e ser isso aí. Mas também ele é consumido por quem? Por mulheres. Como se o pornô não violento não pudesse ser consumido por homens. E isso é um problema, né? Também. Eu acho que a gente, né, isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Também. Por que assistir a algo que não seja violento talvez não excite um homem? Em que ponto a gente chegou de representações de sexualidade em que isso é quase uma necessidade? Muito bom. Né? Então, isso e eu acho que isso tem que se fazer no debate bem cedo. Assim, de novo, né? Ali nessa idade em que a gente sabe que se iniciou o interesse por isso e iniciou o consumo desses materiais. Desculpa, vocês que estão ouvindo percebem que a proposta que a gente está falando não é botar a gurizada na sala de aula e botar um pornozão para assistir no telão. Não é isso, gente. Não é isso. A gente já tem falado isso em outros programas que vocês ouviram antes. Porque vocês estão acompanhando desde sempre, não é mesmo? Todos, a cada dia que a gente lança. Mas é como você debate essa situação de gênero, de sexualidade, de sexo dentro da sala de aula, por exemplo, né, que é o caso da pesquisa da Gabi, para que as pessoas entendam que aquele discurso não é o único. Porque a pornografia, ela é vendida, ela é feita para se vender algo que é o real. Né? Então a pessoa olha e pensa assim, eles estão transando de verdade, aquilo é real. Então tu acha que Então, um guri, pensa em vocês, um adolescente ou uma adolescente, com 12 anos vai ver um filme, daí tu pega um padrão de filme mainstream, é um cara, caralhudo pra caralho, um pau gigantesco, que sempre tá duro, porque a base do filme pornô é 3 regras. É a ereção, a penetração e a ejaculação, que é lançar a porra geralmente na cara, ou na bunda, nas tetas, que o que importa é esse homem gozar. O passivo, centro, né? A mulher ou o gay passivo não precisa gozar, não interessa, né? Então esse cara vê aquele pau gigante, aí vê aquelas meninas sempre maquiadas, sempre não sei o que, sempre com a perna aberta. Então, quer dizer, ele vai entendendo que esse é o procedimento padrão, que ele tem que ir lá, ele tem que meter com força, ele tem que dosar na cara da pinta e ir embora e deixar a pessoa lá. Entende? Eu tenho uma pergunta bem dentro do que tu acabou de dizer, assim, costurando isso que tu disse. Eu não sei se dentro da tua pesquisa, Gabi, se tu também já fez algumas coisas na prática ou não, mas não importa. O que eu quero te perguntar é
quais são as opções, que possibilidades a gente tem de colocar a mulher num protagonismo, assim? Que ideias podem vir, assim? Assim, a minha pesquisa, eu vou fazer a minha qualificação agora em julho, então eu ainda estou num processo, eu não iniciei a parte prática, digamos assim, né? Eu acho interessante a gente pensar no abordar a sexualidade via outros campos, como, por exemplo, as artes. Eu acho que, de uma maneira geral, existe uma tendência de se trabalhar o corpo e perspectivas em relação ao que é prazer que podem ser dissociadas da pornografia, né? Então, tu trabalhar, por exemplo, se tu vai trabalhar na escola, a questão da representação de corpos, que nem a gente falou que tu não vai mostrar um pornô na sala de aula, tu pode trazer uma obra de arte e pedir uma reflexão sobre aquilo. Né? Que tipo de corpos estão sendo mostrados ali? Quem é que parece que está olhando para aquele quadro? Ou trazer uma música, coisas que hoje em dia a gente tem um monte de música boa feita por mulher que trata sobre questões de sexualidade. Tu pode, a partir disso, provocar uma reflexão. Em termos, assim, bem diretos, né? Tem um projeto que foi colocado, um projeto piloto que foi feito em Boston, que se chama Alfabetização no Pornô. Em que essa pesquisadora pegou 23 ou 28 jovens de diferentes partes da cidade e propôs um currículo que fosse isso, alfabetização sobre formas de representação sexualmente explícitas nas mídias. E é super interessante, assim, quando tu vai ver o currículo, ele aborda desde a questão de como é que são feitos esses filmes, quais são os corpos que são representados, isso tem algum nexo com a realidade, e a partir daí, então, ela foi vendo que, depois do projeto ser aplicado, algumas coisas diminuíram. Né? Então, assim, a proposta educacional, ela tem um resultado. Claro. Né? Então, acho que tem múltiplas vias, assim, mas a primeira acho que seria tu possibilitar o debate. Né? Porque atualmente, que professor que vai se colocar em risco de querer falar de sexualidade em sala de aula quando tu pode ser penalizado de múltiplas formas. Hoje em dia está sendo perseguido por ensinar história como ela é na realidade. Né? Então, assim, tu pode ser, desde ser gravado por algum aluno mal intencionado, e aquilo... Agora eu tava vendo o caso de uma menina que tá processando o Estado de Santa Catarina por doutrinação de esquerda e tá pedindo 100 mil reais em reparações. E aí aquela professora ali, estadual, recebe um salário... assim, mínimo vai ter que ainda responder a isso. Então, a situação do professor atual é muito complicada, né? E aí eu acho que a gente tem que estar atento, o resto, assim, da população, sociedade civil, para poder reforçar essa figura e exigir que determinadas coisas sejam, sim, abordadas em sala de aula, né? Perfeito. O que te instiga, assim, por que tu foi pra essa área? Desculpa essa pergunta, mas uma curiosidade. Eu assim. trabalhei, eu sou formada em História e Filosofia. E aí, no meu TCC da História e no meu TCC da Filosofia, eu já trabalhava com a questão da pornografia num nível super teórico. No TCC da História, eu fiz sobre Marquês de Sade. E no meu TCC da Filosofia, eu fiz sobre pornografia, discutindo duas autoras feministas bem importantes, que são a Catherine McKinnon e a Judith Butler, comparando a opinião das duas sobre pornografia. Mas a minha inserção em sala de aula e o diálogo com os alunos me fez pensar que o doutorado tinha que ser algo mais prático, algo mais voltado para a minha realidade, né? Então, eu dando aula, eu poderia dizer que quase diariamente os alunos me perguntam coisas relacionadas à sexualidade. Mesmo a aula não sendo nada sobre sexualidade. Então, eu posso estar dando aula lá de Egito e surge alguma coisa. Como eu tenho uma boa relação com os alunos, na sua maioria, eles se sentem à vontade e perguntam. E eu respondo. Na medida do meu conhecimento, a gente consegue ter um diálogo sobre isso. Mas eu não tenho um espaço institucionalizado para debater sexualidade com eles. Eu faço isso na minha boa vontade e na medida que isso vai surgindo durante as aulas. Se uma criança, um adolescente, dá o azar de não ter nenhum professor desse tipo que se dispõe a falar dessas questões, pode ser que a pessoa passe a sua vida escolar sem ter a possibilidade de debater sobre isso. E então um pouco o que me motivou a fazer o doutorado foi o contato com os alunos e ver o que eles me perguntavam, como é que eu poderia responder. Muitas das coisas que eles me perguntam têm a ver com a pornografia. Essa história que tu estava contando antes do cachorro aí,
esse ano passado, eu tava com os alunos no ginásio, aquela coisa assim, competição de futebol na escola, o caos, todos correndo e tal. Se pararam uns 3 alunos na minha volta, assim, e estavam meio envergonhados. Senhora, é possível uma mulher transar com um cavalo? Só que eles me perguntaram isso já, obviamente, tendo visto isso. Sabendo essa resposta. E então, eles tinham 11, 12 anos, então ali eu tinha aquele momento ali do ginásio, do campeonato de futebol pra conversar aquilo ali, que era uma coisa super importante, né? Poxa. Né? E é isso, assim, não existe a garantia atual de um espaço reservado para discussões sadias sobre sexualidade na escola em lugar nenhum, na verdade, né? Porque atualmente a única obrigação de uma criança no Brasil é ir na escola. Se nesse lugar não se tem esse espaço, que lugar que a gente garante que se tenha essa possibilidade de conversa, né? Eu me lembro muito que tem uma diretora famosa, né? Ela é bem famosa, que faz o pornô pra mulheres, que é a Erika Lust. E ela tem um episódio de TED Talk, que é fácil achar no YouTube, eu não me lembro agora o nome do É uma boa dica até, né? Pra pessoas ouvirem. Mas só vocês botarem Erika com K Lust, TED Talk. E, enfim, ela é polêmica, ela tem umas questões muitas críticas sobre o trabalho dela, mas enfim, de padrões de corpos, mas enfim. Mas ela fala uma coisa bem legal, que ela fala exatamente o que a gente tá falando, assim, que ela pensa que a pornografia tem sido hoje o único espaço onde os jovens estão aprendendo a fazer sexo. Porque não se tem um espaço social, sério, profundo, como a Gabi está colocando, de discussão disso. Então eles acabam aprendendo na pornografia essas coisas, que é o que a gente está falando no programa inteiro. E ela fala isso, ela fala assim, e aí eu me dou conta que a gente precisa mudar essa pornografia. Que eu tava falando antes, ela não pensa em acabar com a pornografia, ela pensa, então a gente tem que mudar essa outra forma e mostrar que existem outras possibilidades de pornografia. Porque é isso, né? Vai chegar neles em algum momento, então assim, não falar é só 2 trabalhos. Não falar sobre... Eu entendo a resposta que tu me deu, Gabi, ali, quando eu te perguntei do protagonismo feminino na pornografia, e aí tu me respondeu com uma pergunta, com uma resposta que eu achei interessantíssima, da coisa de não pensar só em pornografia, mas pensar em reflexões que levem a esses aprofundamentos. Mas eu ainda te pergunto de novo, se talvez, como a pornografia é algo tão requisitado e que fatura tanto e que... Por exemplo, a gente viu hoje um dado, eu e a Natasha vendo um vídeo juntos, que de cada 4 acessos no Google, 3 são sobre pornografia. Então, quer dizer, é uma coisa absurda, né? O quanto isso é procurado. Então, talvez, eu fico imaginando que eu gostaria de ver um filme que talvez, assim, tivessem, sei lá, vou dar aqui um exemplo, uma mudança simples nesse olhar, talvez, assim, onde a mulher, sei lá, tivesse uma mulher e 3 caras, essa mulher coordenasse essa foda, sabe? Ela tivesse agora eu vou usar de vocês, eu vou dizer o que vai ser feito aqui. Será que não seria interessante se a gente pudesse ter esse tipo de produção? Ou isso não é interessante pra indústria? O que tu... Esse tipo de produção, ele existe, né? Mas ele não é disseminado. A gente, assim, por exemplo, tem uma série norte-americana chamada The Crash Pad Series. Que The Crash Pad Series, que é um site que, se tu entra lá, tu vê, tem uma série de vídeos, todos eles são com... praticamente não tem homem cis na série, então quase sempre são 2 mulheres, e a questão dos corpos também é super diferente, não tem a questão da magreza, a questão do foco na genitália também já é algo bem relativizado, só que essa é uma série paga. É uma série paga em dólar. Tem outro site que se chama Faça Amor, Não Faça Pornô, que é uma série de vídeos de casais, normalmente, que enviam os seus vídeos, também tentando relativizar essa questão. Só que isso também é pago. Então, o consumo imediato desse pornô gratuito, que é feito através dessas grandes mídias pornográficas, ele não vai atrás de algo que seja diferente do que aparentemente é a demanda. Né? Então, como é que se cria esses espaços é algo que eu acho que a gente tem que refletir, né? Porque a busca inicial por qualquer item pornográfico que tu for fazer ali, ela vai te remeter a um grande site. Ao Pornhub, ao RedTube, ao Xvideos, alguma coisa assim. Quem quer ir atrás de algo diferente vai ter que ir atrás com a intenção de ir atrás de algo diferente, vai ter que garimpar isso. Não vai... Os buscadores ali não vão jogar isso pra ti. Não. Então, alguém que
vai ter um contato inicial ali, essa pessoa provavelmente não vai já ir atrás de uma pornografia mais Perfeito. crítica, a não ser que isso seja ensinado para ela, que existem essas outras possibilidades, né? Tem um relato meu como homem gay, assim, que eu queria fazer aqui e queria que vocês ajudassem a analisar ele, assim, que eu na minha adolescência eu conheci uma produtora pornô, que vou confessar que eu fiquei reverenciando ela durante um tempo, que era a Bellamy, né, que é uma produtora europeia que faz filmes incríveis, super bem filmados em HD, com meninos assim, nórdicos, loiros, super malhados. Europeia. Europeia, europeia ponto, né? E eu demorei muitos anos, eu consumi muitos vídeos Sim. deles, e demorei muitos anos a me dar conta de todo o mal que isso me fez. Aham. Porque eu, na verdade, ao contrário dos meninos que são dessa produtora, eu sou um menino de origem negra, que sempre fui gordo a minha vida inteira, né? Então, assim, isso me prejudicou muito a minha imagem de como ir à praia, de como ficar sem camisa na praia, de como transar sem roupa, né? E de como tirar toda a roupa pra transar, ou como transar de luz acesa. Então, mas assim, demorou muito tempo pra eu entender que a minha paixão pelaquela produtora e por aqueles vídeos me atrapalhou por muito. Porque aquilo foi o meu entendimento de ideal de corpos, de ideal de imaginário, de desejo, né? Eu vou colar no teu depoimento, um depoimento meu. Porque também, na coisa do processo da pesquisa do doutorado, eu comecei a me dar conta desse processo da pornografia, porque ela entrou sem querer, né? Eu tive que pesquisar ela por uma outra demanda. E aí eu comecei a também me perceber nisso. E eu me dei conta de uma coisa muito específica. Porque eu consumia pornografia, mas assim, não vorazmente, mas consumia com frequência. Eu vorazmente. Ok. Oi, desculpa, não ouvi. E aí eu me dei conta de uma coisa. Eu me dei conta, assim, de que eu sempre me atraí, por exemplo, por corpos gordos. Eu sou um corpo gordo, a minha esposa é uma mulher gorda. Sempre tive tesão por corpos gordos, assim. E eu me dei conta que eu não via pornô com corpos gordos. Sim. E eu me dei conta que daí eu comecei a pensar, não, vou ver então, porque alguma coisa tá errada. Porque se eu tenho tesão por corpo gordo, mas quando eu vejo pornô, o corpo gordo não me dá tesão, porque eu vi o corpo gordo, aquilo não me dava tesão, aí eu comecei a me dar conta de que há sim uma desconexão entre o que eu tô vendo gerador de tesão em mim e o que eu realmente sinto tesão. Sim. E eu acredito piamente que os nossos desejos, eles são moldáveis. Eu acredito Sim. nisso, tá? Tanto que o pós-pornô tem um dos lemas que é renova o teu imaginário sexual. É pornográfico. Renova o teu imaginário pornográfico. Então, eu comecei a me dar conta disso, de que as coisas que a gente vê, a gente cria um padrão de visão. Entende o que eu tô querendo dizer? Tem algo bem relacionado a isso no Reddit, né? Tem uma comunidade que é porn free. Aí eu fui pesquisar em função da minha pesquisa ali, da tese. É uma comunidade que tem milhares de homens heterossexuais, é uma comunidade criada por homens heterossexuais e que é repleta de depoimentos de homens que viram a sua sexualidade, com o passar do tempo, sequestrada pela pornografia. Então os debates ali, e é uma rede de apoio, na verdade, né? Então, os relatos, eles não variam muito de eu tenho 30 anos, assisto pornografia desde os 12 e atualmente eu não consigo mais manter uma ereção numa relação normal. Eu tenho que evocar imagens pornográficas todo o tempo na minha mente para que eu consiga estar com alguém, ou eu nem consigo mais estar com alguém. Ele é refém da pornografia. Exato, assim, e aí, inclusive, é uma rede de apoio. Então, tu vê o relato e é uma rede de apoio de homens heterossexuais, o que torna tudo, acho que, ainda mais complexo, Mais né? complexo. Porque é uma população que é jogada dentro da pornografia desde muito cedo, né? E aí tu vai vendo esses relatos, assim, de vários homens e dizendo também dessa questão da progressão da violência dos vídeos. Eu comecei vendo vídeos que tinham um X de violência. Depois de um tempo, aquilo ali já não me satisfia. E aí eles falam assim, eu tenho vergonha hoje em dia do que eu preciso assistir pra conseguir gozar. Tem uma conexão, né? Isso. Esses dias um amigo meu gay falou isso pra mim. Jamais citaria o nome dessa pessoa. Jamais. Engraçado como eu já sei. Não, mas ele me falou, e agora você falou, eu não tinha me dado conta. Ele falou assim, eu me dei conta que quando eu vou gozar, tô transando com uma pessoa, quando eu vou gozar, eu preciso imediatamente lembrar de alguma imagem dos filmes pornô que eu consumo pra poder finalizar o orgasmo. E agora a Gabi tá falando isso, eu lembrei de uma história minha, que eu adoro expor, que é assim, que eu fui na casa de um menino, há um tempo atrás, e aí, transando com o menino tava com o computador aberto, vendo um vídeo pornô. E ele olhava mais pro vídeo pornô do que pra mim. E eu saí de lá pensando, nossa, como eu sou ruim, né?
Hoje eu já entendo, não, na verdade o problema tá com ele. Ele precisava abastecer o imaginário pornográfico daquele mainstream dele ali, né? É, que eu acho que o imaginário, ele é totalmente colonizável, né? Total. Então, assim, Totalmente. isso vai pra várias questões, não só da pornografia, porque ele pode ser colonizado, a pessoa ficar vendo novela todo tempo, ela vai achar Total. que relações amorosas são daquele aquilo jeito ali. ali. A pessoa, então, mas a questão da pornografia é que ela tem um poder, assim, de entrar em contato com a tua sexualidade, talvez de um jeito que outros tipos de representação não tenham, porque ela é muito direta nisso, né? Tu vai ler um livro, tu tem uma possibilidade maior de imaginar em torno daquilo, que tu pode ser um pouco mais autor daquela fantasia. A pornografia, ela é tão direta e ela é tão pronta que daqui a pouco é isso, né? O Pornhub, ele lança relatórios anuais sobre as suas buscas, dados, e é gigantesco, é aberto ao público, qualquer um vai lá, coloca relatório anual Pornhub, e aí tu vai vendo, assim, que o tempo que a pessoa passa no site, ele é relativamente curto. São 6, 7 minutos, e eles têm por país, assim, a coleta de dados que é feita em relação ao usuário de pornografia também é uma outra questão. Porque, e aí já saíram algumas reportagens de que mesmo quando tu vai lá, o que todo mundo faz quando não quer ter seu histórico manchado? Anônimo, né? Vai lá naquela coisinha, vai lá no anônimo e acha assim, agora estou super protegido. Tu, no teu computador ali, não vai aparecer pra alguém, mas o teu dado está sendo coletado igual. As tuas demandas estão sendo criadas. Cada vez mais a pornografia vai sendo direcionada para um tipo de usuário que tem determinada demanda. Se não deu certo inicialmente um vídeo menos violento, que tenha outros tipos de relação, não. Então é aquilo ali, vamos voltar porque dá mais resultado. Tem alguns dados que dizem que 20% dos usuários de pornografia são viciados, né? E a indústria trata isso como um filão de lucro. Se tu tem uma pessoa viciada e tu pode... Ele é um cliente. Exato, né? E daí tu vai olhando que alguns desses sites têm associações por $2, $1, alguma coisa assim, é um valor baixo. A pessoa acaba pagando e quando vê tem acesso só àquele universo ali do que é a sexualidade. Quando tu tá falando isso de vícios, eu já tenho vontade de dizer para os nossos ouvintes uma outra dica, que talvez até tu tenha alguma discordância dessa dica, mas é um outro TEDx TED Talk, né? Que é com um francês que chama Why I Don't Stop Watching Porn. Não sei se tu já assistiu. Nunca vi. É muito legal e é um homem jovem falando por que ele não assiste mais pornô. E pra mim esse vídeo me ajudou muito, porque eu não tenho o menor problema em dizer que eu fui e ainda sou em determinada quantia um consumidor voraz de pornografia, mas aquele vídeo me fez reduzir assim em 75%. Porque eu olhei aquilo e vi que, por exemplo, o que tu acabou de falar agora, que eu acho super instigante, cada vez que tu clica num vídeo, tu tá gerando uma demanda. Esses sites que tu paga $2 por mês, tem um escravo sexual trabalhando lá pra fazer... Porque, assim, se tu não é um cliente pago, se tu é um cliente gratuito, tu tem acesso a X coisas. Se tu paga um valor fixo mensal, tem um cara que pode fazer um vídeo pra ti na hora que tu quiser. E a gente nem falou aqui nesse programa, e nem vai dar tempo de falar, sobre o que a indústria faz com, por exemplo, as atrizes pornôs, né? Sim. Se a Que morte é uma social... violência absurda, mas... Sabe que eu tô no Vault Três Casas aqui? Porque eu fiquei, quando tu falou, não sei como é que é pras meninas e tal, mas eu sinto, e talvez seja porque eu mesma não proponho debate, e também não percebo, nunca estive em alguma roda que alguma mulher propôs o debate, mas é quase que um tabu, sabe? Tipo, vocês agora se falam, porque eu consumo mesmo, não sei o quê. Os caras, eles têm isso e as gurias não têm. Nem assim, falando entre nós, que geralmente é um lugar onde a gente se sente mais à vontade, pra sabe? falar. E tu falou, eu sinto que eu fui muito instigado, não foi essa palavra que tu usou, mas foi nesse sentido. E eu, não, assim, totalmente contrário. Levei muito tempo pra pesquisar, primeira vez, eu acho, até porque eu passei muito tempo achando que era algo muito inacessível, sendo que na verdade não é. Mega acessível. E daí agora tu falou, Dani, não, eu tava falando, todos nós estávamos falando sobre o quanto aquilo é a referência, né? A pornografia acaba sendo referência da forma de transar, enfim. E daí, pra menina, tem todo um imaginário construído, assim, coletivamente, de uma primeira vez, por exemplo. Que é um amorzinho, que é com a pessoa certa, que é não sei o quê. Aí tu vai num vídeo desses, que na maioria das vezes tem muita violência... Não parece que não bate, sabe? Uma coisa com a outra. Se aquilo é tua referência, como que tu vai ter uma primeira vez?
É que uma coisa que é importante entender é que o pornô mainstream, ele é feito pro olhar do homem. Sim. Ele é construído, ele é construído esteticamente para que o homem que está assistindo, ele crie uma empatia com aquele sujeito ativo que está ali. Então, esse olhar é sempre para esse olhar do homem. E assim, eu agora lembrei, qual que vocês acham que é o termo de busca mais utilizado por mulheres no Brasil? Opa, tô curioso. Menor noção. Ai, Menor misericórdia. Atenção, tempo. O termo de busca é lésbica. Ou seja, as mulheres heterossexuais procuram sexo Toma! lésbico no Pornhub. Que bafo, Porque, gente. porque, assim, aí por quê? Na justificativa estou eu criando aqui, mas pode ser que tenham outras. Dada talvez a violência tão grande que existe no pornô ali hétero, ela então prefere ver duas minas transando, em que, mesmo que aquilo não seja a realidade do que é o sexo entre duas mulheres, é uma versão mais tranquila pra ela consumir de algo que pode ser erotizante. Gente. Né? Bafo. E tem acabou uma de coisa largar muito bafo louca lá, que é assim, se vocês pararem pra pensar dentro da indústria mesmo, não é feito um pornô lésbico para mulheres, porque como é feito para o homem, vocês podem reparar que tu tem um filme que é gay, que são dois homens interagindo, e sempre tu tem um filme que são duas mulheres interagindo, sempre pro olhar masculino. Ah, sim. Então tu tem, no mesmo filme, tu tem, por exemplo, um cara com duas mulheres. Sim. Ou tu tem um cara com três mulheres. Mas tu não vai ter dois caras com uma mulher, dois caras se beijando, chupando um pau um do outro. Não, Isso não vai não ter. vai ter. É uma outra categoria. E tem uma outra coisa curiosíssima também, nesse mesmo momento das curiosidades, que eu achei isso um bafo, isso que tu Sim. lançou. Tem outra curiosidade muito legal. Aqui no Brasil, sabe quais são as duas coisas mais procuradas pelos homens nos sites pornográficos? Primeiro é ninfetas, assim, disparado, né? Eu sei que E segundo é trans. E é um país mais mata? extremamente Mais violento. Então, essa correlação entre pornografia e violência, ela é cada vez mais... Preocupante, né? Exato, assim, né? Como tu sexualiza a violência. Que eu Sim, acho que é um que pouco loucura. isso, né? Eu sei que a gente tá muito estourado do tempo, mas eu queria só tocar num assunto que eu acho que é importantíssimo. Vamos. Porque eu ia falar lá atrás, acabei a gente se perdeu, que é, nos últimos anos, né, com a internet, com o boom da internet, a própria indústria teve que se reinventar. Sim. Né? E aí surgiu a pornografia gonzo, né, que é uma pornografia que parece algo real, feito na rua, documental lá. O hentai. E surgiu, junto com a coisa dos vídeos, enfim, surgiu que alguns autores criam um conceito de prosumidor. Quando aquele cara que era o consumidor de pornografia, ele vira um produtor da pornografia. Então ele é um prosumidor, ou seja, a gente hoje produz a nossa pornografia. Então quando você entra no RedTube, então muita gente é nós transando e bota o filme lá. Que a categoria amador, né? Que é o amador, exato. não sei o quê. E isso eu acho que é uma coisa muito legal da gente pensar e discutir também com os jovens. Porque a gente, com a proliferação dessa ideia de tu produzir a tua pornografia, das sex tapes, dos aplicativos de pegação que tu manda nudes. Então, assim, o quanto o teu corpo tá exposto e o quanto isso já também não entra numa ideia de violência desse corpo, né? Porque aí vaza isso que você tava falando no início, Ju. Tipo, então eu transei contigo, gravei a gente, daí a gente brigou nosso namoro, pá, joga Vira pornografia pra alguém. Vira pornografia pra alguém. Que é o pornô de vingança, né? Que é o pornô de Pornô vingança. E tem que. Hoje em dia, isso que você tá falando tá muito conectado com a atualidade, que eu tenho visto que tem surgido muito perfis no Twitter de pessoas que têm o seu outro perfil fake pra poder fazer o seu perfil pornô, né? Sim. Então acho que tem que se ligar em que tudo que tá na internet não é mais da tua propriedade, é da propriedade de todo mundo que quiser baixar. Ele é É público, né? infinito. Eu só queria dizer que agora há pouco eu disse que eu transei com o Juliano, mas isso não é verdade. Oi. Mas a gente não gerou vídeo, não gerou pornografia pra Lô. Abafa o caso. Gabi, a gente queria te agradecer muito a tua presença. Valeu, obrigado. Eu acho que é um assunto que daria, assim, muito mais Horas de tempo programa, discussão. Mas a ideia do podcast é meio a gente lançar também essas Essas ideias. essas Sim. questões. E deixar fluido, né, também. Deixar que as pessoas pensem também sobre elas, né? E aí, assim, eu não tenho nenhuma rede social, mas eu tenho um e-mail. Adoro! E aí, Chique, né? Chique. super. Daí, se alguém quiser, porque eu falei de vários dados e várias vezes as pessoas Claro. querem, enfim, discutir, debater, mas também querem referência. Aí, meu e-mail é gabrielaberst@gmail.com. Daí, sintam-se à vontade pra mandar qualquer coisa. Ah, legal. Acho Foi um que é bem super importante. prazer. Arrasou. Foi um super prazer te receber. Eu acho que os esclarecimentos que tu colocou e colocaste assim foram super
bacanas, assim, pro nosso tema. E que rápido que passou esse tempo, Nossa, né? voou, Hoje gente. Podem me voou. chamar de novo, não tem problema. Chamaremos. Ai, Vamos ter que vamos- fazer um parte Tá, 2? é, Parte Parte 2, dois, eu tem- mega voto. E a galera vai querer parte 2, tem Não, e tem certeza. vários assuntos que a gente não abordou. É, profundamente, é verdade. Né? Faremos. Então, gente, esse foi o Pod 4 de pornografia. Uau! E olha só, pode tudo e pode, inclusive, você pesquisar mais sobre o que é sexualidade. E renovar o seu imaginário pornográfico. E vamos colocar cada vez mais esse assunto dentro das escolas, porque isso é importante. Eu Né? vou falar com o Gael. Eu vou hoje entrar em contato. Esse foi o Pod 4, gente. Beijo! Beijo! Tchau.